Oi, gente! Dá oi, Alice! Oi! Olha lá, dá um sorriso, dá um sorriso! Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho como que foi o começo do tratamento da Alice. Qual foi o passo a passo, qual foi o médico que eu fui primeiro, vou contar um pouquinho pra vocês. Eu até anotei aqui no caderno pra não atropelar nada, pra não fazer nenhuma confusão. Olha só, o tratamento da Alice, o começo foi assim. Primeiro eu fui numa neuro particular, como eu falei pra vocês, porque eu coloquei o nome da Alice no CISREG, né, pra conseguir uma vaga. Só que demora, né? Aí, pra não ficar esperando, e era uma coisa urgente, né, pra descobrir a situação dela, eu fui logo numa neuro particular, onde a neuro atendeu, aí deu o diagnóstico e tal. A neuro me indicou pro Rei de Sara. Então eu escrevi a Alice e consegui a vaga. Foi assim, eu escrevi ela no mesmo dia, na mesma hora voltou uma mensagem falando que fiz tudo direitinho e logo em seguida voltou uma mensagem também que até foi assim, eu tava tentando daqui de casa e minha cunhada tentando da casa dela. Aí a minha cunhada recebeu a mensagem falando o dia, a hora, entendeu? Que a Alice conseguiu a vaga. Aí a gente levou a Alice no dia marcado e a primeira consulta da Alice no Rei de Sara, a médica que atendeu ela mexeu no corpinho dela, colocou ela lá na cama, chamou até outro médico também e eles mexeram nela, reparou que ela tinha uma grande irritação, né? Ela parecia que tudo doía, tudo incomodava, não parava de chorar, chorava muito. E aí ela também reparou que a Alice tinha refluxo. Então eu lembro que no final da consulta, ela me perguntou o que eu esperava do Rei de Sara. E eu virei pra ela e falei assim, eu quero muito que marque os exames que ela precisa, né? Porque eu tava com o papel da tomografia, da ressonância, e eu tinha pesquisado, pesquisei, né? Era muito caro, eu não tinha o dinheiro pra pagar. Se fosse o caso de pagar, eu ia precisar pedir ajuda de outras pessoas, né? Ou então arrumar um cartão, era caro. Aí o que acontece? Ela foi e falou assim, você vai sair daqui, vai passar na bancada lá na frente, que vai estar marcado algumas coisas já. Quando eu saí da consulta, ela falou do refluxo, indicou o remédio para Alice tomar, me ensinou direitinho. E quando eu passei na bancada lá na frente, que eles dão o cartãozinho da criança, imprime para ficar tudo em ordem e cola no cartão, gente, estava tudo marcado. Já estava marcada a ressonância, tomografia, e outras coisas lá, outros exames. Mas assim, o principal era isso, já estava marcada a próxima consulta. Então assim, foi uma felicidade muito grande, né? Porque a minha preocupação no momento era essa, os exames que a minha filha precisava, e eu não tinha dinheiro para pagar. E eu já saí de lá com tudo resolvido. Eu lembro que eu liguei para minha mãe, contei para ela, a gente ficou toda boba, feliz, né? Nesse dia foi o Douglas, minha sogra, né? Foi o Maurício também, o marido da minha mãe. Eu acho, foi eles, foi a minha companhia daquele dia, né? Então a gente foi atendido lá muito bem e saiu de lá com tudo resolvido, né? Feliz da vida porque tava tudo em ordem, tudo andando bem, né? Deus estava cuidando de tudo. Aí o que acontece? Eu ainda não tinha... Cabelo dela. Eu ainda não tinha uma neuro pelo CISREG, pela clínica da família. Não tive resposta. Então eu precisei voltar na neuro, que no caso era essa neuro particular. Quando eu voltei na neuro, eu fui contar pra ela, né, toda empolgada, que como foi o tratamento no Rei de Sara, que a Alice tinha passado pela primeira consulta, e que eu tava feliz, porque o pessoal falou que quando melhorasse a irritação no corpo dela, né, ela ia começar a fisioterapia, mas cada coisa tinha o seu tempo, mas eu tava muito feliz, porque o que acontece? Eles me trataram muito bem, né? E me explicaram a situação, me deu o passo a passo. Então eu passei aquilo pra neuro, né? E eu não tive uma experiência muito boa, porque quando eu fui passar pra neuro toda empolgada,
A neuro virou pra mim e falou assim, mas você acha que no Rede Sara vai ser um tratamento tão bom assim? Ela falou desse jeito. Aí eu falei assim, eu me lembro que eu fiquei sem reação na hora, assim, eu não entendi o que ela tava falando, né? Por quê? Foi ela que me indicou pro Rede Sara. E naquele dia, ela simplesmente quis dizer que não era um tratamento tão bom. Aí ela virou pra mim e falou assim, você acha que é um... Filha, mordendo a mão. Você acha que é um tratamento tão bom assim? Você acha que vai fazer tanta diferença, sabe? Ela quis dizer que o tratamento não ia ser aquela coisa, que eu não precisava esperar, né? Tipo assim, esperar grandes resultados. E eu nunca mais voltei nela. Eu nunca mais voltei, porque não sou obrigada a ouvir esse tipo de coisa, né? Eu acho um absurdo. A pessoa, assim, não é nem um pouco positiva, a pessoa não tem fé, não tem nada, e a pessoa é médica, né? No caso, eu tava ali pagando uma consulta caríssima, que nesse dia nem foi eu que paguei. Eu não tinha dinheiro, né? Uma pessoa pagou pra mim. E chegando lá, a mulher tacar um balde de água fria em cima de mim. Olha, eu me lembro que eu saí de lá com uma raiva tão grande, porque sabe o que eu pensei? O que eu sempre penso. Eu pensei assim, gente, se essa mulher fala isso pra uma mãe que tá muito mal, ela acaba com essa mãe. Eu acho que a pessoa sai dali e se joga na frente de um carro. Porque, tipo assim, acha que é fácil as coisas. Não é fácil não, gente. A gente tá no início de um tratamento, é uma luta, é uma correria. A médica vira e fala isso. Vira e fala que o tratamento que você tá toda empolgada, que foi ela mesma que indicou, não vai obter, assim, não vai ter muito resultado, não vai ter um resultado muito bom. Eu até hoje não entendo direito o que foi que aquela mulher... Eu não sei, ela não tava num dia bom, ela é uma pessoa de pouca fé. Realmente, eu não sei o que passou pela cabeça dela. Mas assim, a gente tem experiência boa e ruim. Nela eu não voltei nunca mais. Não voltei. Ah, não, eu voltei. Eu lembro que eu fui nesse dia, peguei uma raiva dela porque ela falou isso. Eu fiquei pensando em ela falar isso pra outra pessoa, sabe? Me deu uma raiva daquilo. E eu tive que voltar porque ela passou um remédio pra Alice. Ela passou um remédio pra Alice que o remédio não estava fazendo efeito. Aí o que acontece? A Alice começou a dar crise, né? Crise convulsiva. E eu fui contar pra ela e falei pra ela assim, pra passar um remédio, o que ela ia fazer. E eu me lembro que ela passou um remédio. Só que nesse último dia, esse foi o último dia, eu voltei nela e falei, olha, você passou esse remédio e o remédio não tá fazendo efeito. Não tá fazendo efeito, troca de remédio, ou então aumenta a dose, faz alguma coisa. Ela virou pra mim e falou assim, não é assim que as coisas funcionam. Eu não posso sair aumentando o remédio assim, tem que continuar com ele mais um tempo. E minha filha dando um monte de crise. Tem que continuar com ele mais um tempo, não é assim que as coisas funcionam. E é isso aí. É a situação da sua filha. Tem que... Como que ela falou, gente? É difícil, é uma luta. Tipo assim, a sua filha tá sofrendo, sabe? Ela começou a falar uns negócios. Só que aí eu respondi pra ela, eu falei assim, olha, você pode pensar dessa forma, mas a minha filha vai ficar boa, vai dar tudo certo, Deus tá cuidando de tudo. Aí ela olhou pra minha cara e tomou aquele baque, né? Porque eu respondi ela falou, você é da igreja? Eu falei, sou da igreja. Aí falei até a igreja que eu era. E ela falou assim, ai, que bom que você é da igreja, né? Que bom que não sei o quê. Ficou meio assim, eu achei que ela ficou meio sem graça. Aí nisso eu reparei que ela não queria ajudar, né? Tipo assim, ajudar. Porque como que uma mãe chega num lugar falando que o filho tá dando um monte de crise e a médica não quer aumentar a dose, não quer mudar, vira pra você e fala, é assim mesmo, é essa situação, vamos esperar uma hora melhora, gente, né? Só uma pessoa doida pra continuar naquilo ali. Aí eu nunca mais voltei, porque ela mostrou pra mim assim que ela não tinha fé, né, no caso. Eu mostrei pra ela que eu tinha, né? Falei o que tinha que ser falado. Não aceitei aquilo que ela falou da Alice. Ela quis dizer que a Alice não ia, no caso, melhorar, né? Que a Alice ia continuar naquela situação. O que minha filha mostra hoje que não é assim, né? Deus é maior que tudo. Olha só. Garota, volta pra cá. E é isso, gente. A minha experiência com essa neuro particular
no final foi meio complicado, né? Eu parei de ir, só que Deus é tão maravilhoso que olha o que aconteceu. Eu comecei a correr atrás de uma neuro, né? Em vários hospitais, assim. Aí eu lembro que quando saiu o resultado da ressonância da Alice, a médica, né? A Alice fez a tomografia, fez a ressonância, e quando saiu o resultado da ressonância, a médica que atendia ela no Rede Sara me chamou, né? Me chamou numa salinha assim separada, conversou comigo, falou que a situação da Alice, tipo assim, tava um pouquinho complicada, né? Porque tinha muita, tipo assim, afetou um pouquinho a questão. A Alice, ela teve um AVC. Ela teve um AVC. E como eu fiz o tratamento todo certinho do pré-natal, né? Eu fiz tudo certinho. Eu fui em todas as consultas, bati todas as ultras e nunca apareceu nada. Então, o que eles me explicam é que esse AVC ocorreu no final, bem no final, quase para nascer, aconteceu, né? Porque é impossível não ver uma situação dessa numa morfológica. Eu bati a morfológica, não apareceu nada. Então, assim, aparece quando Deus quer, né? A verdade é essa, Deus que prepara o dia, a hora. E eu não fico, ai meu Deus, por que não me mostrou? Eu não sou esse tipo de pessoa. Gente, descobri depois, mas tô tratando, o importante é isso, né? A gente fazer a nossa parte, eu acho que não tem por que ficar se lamentando. Eu acho que não tem necessidade, né? O importante é que agora descobriu, agora tá tratando e tá bom. E aí, a médica dela, do Rede Sara, me explicou que aconteceu essa situação com ela, a Alice teve um AVC, então causou uns traumazinhos na cabeça dela, né? Tinha, na ressonância tinha até as marquinhas, umas manchinhas escuras, né? Na ressonância dela. A médica colocou pra eu ver um pouquinho. E ela tava me explicando que se fosse o filho dela, ela falando comigo, se fosse assim, meu filho, eu ia sair correndo atrás de neuro. Porque ela falou que a Alice precisava urgente de um neuro. Eu expliquei pra ela que eu não tinha dinheiro pra pagar e a Alice ainda não tinha neuro, né? Não conseguiu ainda pela clínica da família. E a Alice não tinha plano de saúde. Aí ela foi e falou isso, falou assim, você precisa sair correndo, batendo na porta dos hospitais grandes que tem, sai correndo, vai tenta, porque você precisa, sua filha precisa de uma neuro, precisa de um acompanhamento sim, porque, tipo assim, na ressonância apareceu que tava uma situação bem, sabe, bem complicada. Aí eu lembro que eu saí daquela consulta um pouco mexida, né, assim, porque foi o resultado. E eu lembro que eu vim pra casa orando e tal, tava eu e minha sogra. Eu, minha sogra e Alice. E eu vim pra casa orando, falando com Deus, falando, Deus, prepara uma pessoa, abre uma porta, eu preciso de uma neuro. Eu vim falando com Deus, falando. Gente, na mesma semana, eu e minha mãe falando com um monte de gente, sabe? Pra ver se alguém podia ajudar. Minha mãe tentou com uma pessoa, não deu certo, mas aí apareceu uma moça, uma senhora, e ela virou e falou assim, pede pra sua filha me encontrar na estação de trem. Aí falou, a gente se encontrou numa estação, que eu vou levar ela em tal hospital, que eu vou conseguir uma vaga pra sua neta. Isso, gente, na mesma semana. Aí eu fui, isso eu orando, minha mãe orando, um monte de gente orando, aquela coisa toda. E eu fui, encontrei com a moça, foi eu, minha irmã pra me ajudar, eu com a Alice, a moça encontrou com a gente. E chegando no hospital, a moça tentou falar lá com o pessoal na recepção, não conseguiu, o pessoal meio que não queria muito ajudar. Eu pensei, ok, então agora a gente vai pra casa, né? Ela não conseguiu aqui, não. Ela falou, vamos ali atrás, a gente foi na parte da pediatria. E quando entramos lá, ela bateu numa porta, entrou, eu não sei o que ela fez, Deus usou aquela mulher, usou as pessoas que estavam lá. Eu sei que ela voltou chorando, toda emocionada, chorando muito, sentou assim, já com papel anotado a data, a hora e o nome da neuro que ia atender a Alice. Ela conseguiu uma vaga pra Alice e eu olhando que ela chorou, sabe? Ela ficou muito feliz porque ela conseguiu me ajudar. E eu também, quase chorando, me segurei pra não chorar. E voltei pra casa feliz da vida. A minha filha conseguiu uma neuro que atendia ela até hoje no hospital, assim, muito bom, o atendimento é ótimo. Na primeira consulta, eu contei pra neuro que a Alice começou a dar crise.
e que a neuro que ela estava indo, que era uma particular, não resolveu a situação, queria continuar com o mesmo remédio, com a mesma quantidade, falou que eu tinha que esperar, e ela passou outro remédio completamente diferente para Alice na primeira consulta, e esse remédio é caríssimo. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar, a família juntou, cada um deu um pouco e a gente comprou a primeira caixa, e nisso a gente ficou comprando esse remédio durante uns 8 meses, mais ou menos, e eu já estava correndo atrás para conseguir esse remédio pela Rio Farms, que eu pego, hoje em dia eu pego na Rio Farms. Gente, assim, Deus está em cada detalhe. Se você prestar atenção, Deus está em cada detalhe da vida da Alice, sabe? É maravilhoso, é muito bom de falar o testemunho da minha filha. Deus é perfeito mesmo. E essa neuro foi uma bênção muito grande, porque eu lembro que eu orei para conseguir uma neuro. Deus usou a moça, usou as outras pessoas, né? Eu consegui a neuro. Depois eu fiquei orando pra neuro ser uma pessoa boa, me ajudar, entender o que eu queria que trocasse o remédio da minha filha, porque a Alice dava crise todo dia. E aí ela passou um remédio, e a Alice em 2 semanas parou as crises. Em 2 semanas parou as crises da Alice. Então, gente, é muita coisa boa, né? É muita coisa boa mesmo. A Alice tem acompanhamento com ela até hoje. E deixa eu ver aqui, gente, pra eu não me perder, porque é tanta coisa. A questão da crise da Alice foi assim. A Alice começou a dar crise com uns 2 meses e pouco. A Alice... Eu tinha muita mania de pesquisar, a verdade era essa. Muita mania de pesquisar as coisas antes, né? E depois eu sentia que era Deus me preparando para aquela situação que eu ia viver, que ia acontecer, né? Mais pra frente eu ia estar vivendo aquilo ali, e Deus estava me preparando para eu não tomar um susto muito grande. Então, quando eu descobri que a Alice tinha microcefalia, eu pesquisava assim, eu jogava na internet microcefalia, o que a criança tem, como que é a situação da criança, o que a criança passa, os casos. Olha, eu assistia vários vídeos, tinha alguns que era assim maravilhoso, porque era muita coisa boa, sabe? Eu via Deus agindo na vida daquelas pessoas, preparando o melhor, sabe? E tinha uns que não era muito bom não, sabe? Era um pouco triste e tal, mas eu assistia mesmo assim, eu via tudo, eu pesquisava. E eu via a questão da crise, né? Que apareceu, tá uma bagunça, né? Apareceu que as crianças davam crise. E eu já fiquei meio assim, eu falei, ai meu Deus, por favor, né? Pedindo pra Deus pra não acontecer. E eu acho que 1 semana depois, dias depois, a Alice, ela teve um comportamento diferente. E eu reparei, e na hora eu vi que era uma crise. Aí eu falei assim, tem que ver com a neuro, né? Tem que ver isso com a neuro. Então eu contei pra neuro, a neuro passou um remédio que não tava fazendo efeito. Só que aí quando eu consegui essa outra neuro, ela resolveu pra minha situação. Ela mudou o remédio e mudou assim completamente. A Alice parou as crises, entendeu? Porque a crise, ela atrasa a criança. A criança tá aprendendo as coisas, está desenvolvendo, né? Ganha alguma coisinha assim no desenvolvimento e vem uma crise e arrasa com a criança. Então é muito... que foi? É muito complicado, gente. Tem que controlar isso direitinho, tomar o remédio direitinho, entendeu? A Alice, o caso dela é epilepsia de difícil controle, né? Ela tem o laudo, ela tem o CID. Então, realmente, eu tenho que cuidar direitinho. Ela toma remédio todo dia, remédio de manhã, de noite. E graças a Deus não está acontecendo mais. Tá tudo ok, né? Deus está cuidando de tudo. Ai, gente, um detalhe muito importante, não sei nem como eu esqueci. Eu falei um pouco, mas não foquei muito. A Alice, nesse tempo todo, ela chorava muito, muito mesmo. Nossa, gente, ela era muito... Imagina uma pessoa chorando, uma criança chorando. Ai, era sei lá quantas vezes mais. É uma coisa assim, horrível, horrível. Eu nunca passei por uma coisa parecida, sabe? Uma criança chorar tanto. E algumas vezes eu até senti assim, sabe? Uma coisa ruim. Porque, igual uma vez, vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu tava pra atravessar a pista, indo pro Rei do Sara, pra você entender a situação que eu tava passando. A Alice, ela chorava sem parar, gente, mas era sem parar mesmo, era o dia todo. E pra mim tava muito difícil, não sei se vocês vão me entender, porque eu ficava com ela sozinha.
era assim, meu marido saía pra trabalhar, eu ficava com a Alice, né? E cada pessoa tem as suas coisas pra fazer, né? Então, assim, minha mãe ia trabalhar, minha sogra, todo mundo, gente, trabalha, faz alguma coisa, né? E a Alice novinha, eu que ficava em casa cuidando dela, então eu não tinha ninguém pra falar assim, segura ela um pouco, pra eu ir ali, nossa, pra eu ir ali no portão respirar. Porque, gente, ela chorava o dia inteiro, o dia inteiro. Olha, eu dava banho ela chorando, dava mamadeira ela chorando. Olha, era uma coisa horrível, dá até um nervoso só de lembrar, porque era assustador mesmo, sabe? Foi uma situação também, assim, que me fez me apegar muito com Deus, porque eu via que eu precisava de ajuda, eu não tinha saída, eu precisava de Deus. Então, assim, eu ouvia louvor todo santo dia, eu botava uma pregação, que era uma coisa pra me ajudar, pra me dar força, que eu tava, não sei, tinha hora que parecia que eu ia enlouquecer, ficar doida, de tanto choro que ela... Era direto, assim mesmo. Então, o que acontece? De tanto choro, vai mexendo com você. Isso mexe com a sua cabeça. E você começa a imaginar até umas coisas meio estranhas. Eu passei por uma situação que me dá nervoso até hoje, só de lembrar. Eu tava... Pra atravessar aquelas... Quem vai no Rede Sara conhece. Tem você desce na estação de BRT, né? Aí você tem que atravessar assim no sinal... E a pista tava pra atravessar e na hora tava passando muito carro, então eu tava esperando, né? Eu tava esperando com a Alice no colo, eu acho que era minha sogra que tava comigo nesse dia. Ela tava do meu lado, assim, e eu tava tão, assim, com nervoso, que a Alice não parava de chorar, que tudo que eu queria que ela parasse de chorar, era meu sonho. Eu tava ficando com medo, achando que aquilo ali não ia passar, sabe? Que aquela situação não passava de jeito nenhum, aquele choro. E eu tava com a minha filha no colo abraçada. Eu nem usava carrinho nessa época ainda, era no colo mesmo. E eu escutei uma voz falando assim comigo: joga ela na frente do carro, tipo assim, joga ela que vai acabar com isso. Assim mesmo, falou direitinho. Pra eu jogar a Alice, né, que a Alice ia morrer no caso, e acabar com aquilo, né. E eu me lembro que eu repreendi na hora e agarrei a minha filha mais forte, porque eu tava com ela no colo, né, mas aquilo me deu tanto nervoso que eu abracei a Alice forte assim, sabe? E foi uma situação muito complicada, né? Foi uma situação muito estranha. A minha mãe também uma vez virou pra mim e falou assim, eu tava num dia muito difícil com a Alice chorando muito, e passava até uns pensamentos meio estranhos, sabe, na minha cabeça. Tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais isso, pensando assim, nossa, é muito choro, aquilo ficava martelando na minha cabeça. E ao mesmo tempo que esse pensamento vinha, eu orava pedindo pra Deus me ajudar pra aquilo passar, porque tava muito difícil. Eu falo da vontade de chorar. Era muito difícil. Então, ao mesmo tempo que aquele pensamento ruim vinha, que não era uma coisa de Deus, uma coisa horrível, né? Então aquele pensamento vinha e eu focava em Deus, falava, Deus me ajuda, tira isso de mim. Eu pensando assim, em acabar com aquilo, sabe? Eu pensava em acabar com aquilo, porque tava muito complicado mesmo, sabe? E minha mãe no outro dia falou, minha filha, eu tive um sonho horrível, que uma pessoa pegava a criança e praticamente matava a criança, fazia uma coisa muito ruim, assim, a criança quase morria. E eu lembrei de você, minha mãe falou pra mim, eu lembrei de você, porque a Alice chora tanto, eu fiquei muito preocupada, você sozinha com a Alice. E eu lembro que eu comecei a chorar, porque realmente eu tava passando aquilo, sabe? Eu desabafava com as pessoas, mas era muito choro, né? Gente, eu amo a minha filha, sempre amei, claro, mas olha, quem já passou por algo parecido sabe, era complicado, era muito complicado. Hoje em dia eu agradeço a Deus que essa menina melhorou, né? Ela ainda chora, mas hoje em dia ela chora pra mostrar o que ela quer. Antes ela chorava, o natural dela era chorar direto, então era muito difícil. Graças a Deus isso passou. A Alice, ela fez o vídeo eletro, né? O nome é muito grande, eu tô com medo de falar e falei errado. Vídeo eletro, né? Que é pra saber... eu tenho foto, eu vou tentar colocar foto. Eu tenho foto dela fazendo o primeiro vídeo eletro. Ela era muito pequenininha. E ela... Desculpa, gente. E ela até ficou chorando. Chorava, né? Chorava muito nessa época. E ela tava chorando, irritada com aquela situação, porque a menina coloca gel. Coloca um pouquinho de gel. Coloca uma touca.
e coloca gelzinho, sabe, assim, por baixo. Depois eu lembro direito, mas era uma situação assim. E coloca os negocinhos assim que prende na cabeça da criança, com os fiozinhos, né, que passa lá no computador pra ver como que tá a situação das crises, né. E eu lembro que a criança tem que ficar um pouco acordada e depois a criança tem que dormir um pouquinho pra ver como que tá o sono da criança. E no vídeo eletro dela deu que ela tava dando um monte de crise, né? Aí a gente ficou nessa luta do tratamento com remédio. E ficou nessa luta, né? Aí deu que a Alice tinha, né, a crise assim a crise da Alice era uma coisa muito forte, sabe? Então a médica me explicou na época, né? Era epilepsia de difícil controle, então era uma coisa muito complicada, tinha que tratar com muito cuidado, né? Pra não prejudicar muito, porque ela nem podia fazer fisioterapia. A Alice na época ela não podia fazer fisioterapia porque ela dava crise sem parar todo santo dia. Então ela só fez a primeira fisio quando parou as crises, né? Quando a gente acertou no remédio, ela fez a primeira fisioterapia e foi uma felicidade muito grande. Eu lembro que eu gravei até vídeo dela fazendo a primeira fisio, que eu fiquei tão feliz, que era tudo que eu queria, né? Porque começou a fisio, começou, né, a ajudar a criança, aquela coisa de fazer um monte de atividade. E a Alice ficou um tempo, a médica não liberava, porque ela dava muita crise, então não podia liberar. E aí quando liberou foi muita felicidade. Que foi a primeira fisioterapia, tá bom? Gente, eu vou encerrar, porque tá muito grande e eu vou gravar outro depois, tá? Falando o resto do tratamento, que aos poucos ela foi conseguindo outras coisas, tá? É muita coisa, então se eu for falar tudo, nem dá, é muita coisa. Alice, dá tchau. Ah lá, Alice, a gente falou muito, Alice, meu Deus, olha o tamanho desse vídeo. Fala tchau, gente! Ah, não esquece, tá? A luta é grande, gente, mas a vitória é certa, tá bom? Nunca se esqueça disso. Deus tá cuidando de tudo, já deu tudo certo, entregue tudo nas mãos de Deus, que Deus é perfeito, né, Alice? Fala, Deus é perfeito, gente, Deus é a cura! Beijo, fiquem com Deus. Dá beijo, Alice! Dá beijo, dá beijo! Tchau, gente! Até o próximo vídeo!